uma discussão que se colocou depois disso tudo foi na Câmara de Vereadores ontem, porque antes, na entrevista aqui com o prefeito Ulisses Maia, eu preciso colocar aqui, o Credo Kim Rafael fez esse questionamento ao prefeito, se existia um tipo de política ou projeto para mudar o tipo de fiação elétrica aqui em Maringá, as coisas da fiação elétrica. E aí nós vamos com a vereadora primeiro, Carioca, você já tem aí, você e o Murilo. Vamos ouvir o que a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ela falou ontem na Câmara, porque ela protocolou um projeto para a gente mudar, ao invés da fiação ser aérea, ser subterrânea. Então a gente vai ouvir o que ela disse, depois eu vou trazer outros detalhes aqui e nossos amigos aqui vão discutir o assunto, se há ou não viabilidade para isso. Vamos ouvir a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. A Copel precisa olhar menos para os lucros, melhorar a entrega dos serviços. E isso ficou muito claro no que a gente assistiu na trágica operação terceirizada que não deu conta de atender o retorno da energia tão fundamental para a vida urbana. E, nesse sentido, não basta vir aqui choramingar, xingar o prefeito, criticar todo mundo, isso é fácil. Isso é discurso fácil. Vamos, como legisladores, oferecer respostas, e eu estou fazendo isso nesse momento, propondo um projeto de lei que implanta uma política municipal de transição e instalação subterrânea de toda a nossa rede de transmissão. E que a Copel invista nisso, porque uma cidade classificada pela ONU como cidade árvore certamente já fez a sua opção. Não é pela rede aérea, é pela árvore a opção de Maringá. 7 horas e 12 minutos. Repita. 7h12. A proposta da vereadora, ela foi encaminhada agora para a divisão legislativa da Câmara, que irá redigir o texto do projeto. Após isso, ele deve passar aí por comissões permanentes da Casa, antes de ser pautado ou não, claro, pelo presidente. E agora já voltou aos trabalhos, Mário Ossocal. Agnaldo Vieira, eu vendo essa história toda, o Kim Rafael fez esse questionamento ontem, foi muito pertinente ao prefeito, né? O prefeito disse que não há viabilidade financeira para isso, mas num projeto de transição, se eu pensar como prioridade, se eu pensar que a Maringá se orgulha pelas árvores, se eu pensar nessa fala da vereadora, que a cidade fez a opção e gosta de quando é chamada de cidade árvore, é algo a se pensar ou não, ou a vereadora está errada, e eu também nesse caso. Olha, ela tocou em alguns pontos ali interessantes. Primeiro, a crítica bem correta, na qual eu sou favorável, de vereador que vai para a rede social só para criticar, né? E, inclusive, o caos instalado aqui em Maringá, alguns vereadores nas ruas, ajudando de alguma forma, e teve gente que foi para Londrina visitar vereador lá da Câmara para aprender, talvez, né? Já que ela disse que aprender com a Câmara de Londrina, então ela foi para lá para aprender alguma coisa, porque aqueles vídeos dela, da Cris Lauer, estão cansados. E aí surgiu uma ideia interessante da professora, né? Propondo alguma coisa, certa ou errada, mas está propondo alguma coisa. Nós já temos aqui em Maringá, Horácio Racanello, que a energia, os cabos da Copel são subterrâneos. Então houve um planejamento e você vê ali, tá certo que não tem árvores justamente na Horácio Racanello, mas por uma questão do túnel da via férrea, da linha férrea que passa embaixo. Mas é uma solução. O prefeito disse ontem que na Getúlio Vargas, né, no eixo monumental, vai ser também subterrâneo. E eu acho que os loteamentos, os novos loteamentos, já poderiam ser nesse processo de se investir. Vai sair mais caro para o loteador, mas ele vai repassar isso, infelizmente, ao comprador do terreno. Mas Maringá já é tão caro os terrenos, o metro quadrado, mas quando você pensa a longo prazo, né, você vê
essa iniciativa, ou pensando no caos quando ocorre essas quedas de árvores e, consequentemente, arrastam as linhas de energia, você vê que vale a pena o investimento. Eu acho interessante e tem que ser feito isso. Ok, Rafael, vamos lá, vamos pensar no que você perguntou ontem para o prefeito, a gente vai tocando aqui esse assunto. Por que eu tô pensando nisso? A fala da vereadora, nós assumimos uma escolha de ser a cidade árvore. E aí, num trecho do vídeo, acho que esse trecho não foi ao ar, ela fala que não tem como conviver a árvore sadia e a fiação aérea. Eu acho que eu concordo com a vereadora. Aí, a pergunta que se coloca agora, os recursos livres que a gente tanto se gaba aqui em Maringá não poderiam ser colocados para essa situação, que é uma situação que já assola Maringá em todos os eventos climáticos. Pô, não precisa ter muito vento. A árvore cai em cima de poste, que derruba a fiação, que fica sem energia elétrica. Eu não devia começar a pensar nesse aspecto? Recurso livre, vamos canalizar isso para mudar essa situação e talvez a fiação subterrânea possa ser a solução. Os recursos livres, nós entendemos que se gerou um caos, né, depois dessa tempestade, e agora a prefeitura está fazendo toda essa mobilização, provavelmente se usa também recursos livres para a gente tentar amenizar a situação depois do caos. Por que não usar também na sua prevenção? É uma questão bastante importante o que a vereadora está propondo, e eu acho que também nós precisamos olhar para o futuro. Não é assim o discurso sempre? Olhar para o futuro, ir para Dubai, etc., tecnologia, Maringá, melhor cidade de se viver, do Brasil, etc. e tal, mas quando fala em algo que pode ser benéfico para a cidade, quando fala realmente que essa transição de colocar a energia, tirar da aérea e colocar subterrânea, como está propondo, né, a vereadora, mas sim todas as propostas já colocadas na Câmara, enfim, todas essas situações, aí vai demorar um tempo, aí o valor às vezes vai ser muito caro, o investimento vai ser muito caro, mas aí que tá. Se a gente pensa numa cidade que quer continuar sendo arborizada daqui 10, 15, 20 anos, se a gente não fazer o investimento necessário para que as árvores, por mais que sejam derrubadas por causa do vento, né, não cause esse caos da falta de energia, porque assim, uma coisa muito simples, terceirizar a culpa, nós terceirizamos, né? Um dia TCCC, um dia hospital, um dia isso, um dia de repente a Copel, um dia a Sanepar. Terceirizar a culpa, todo mundo gosta, mas agora colocar um projeto na mesa e discutir esse projeto por 10, 20, 30 anos que eu estou falando, não estou falando de um ano até terminar o mandato, vamos concluir, não estou falando disso, mas propor algo de 20 anos para a cidade. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a Avenida Paulista de São Paulo, que é toda subterrânea, né? Tem 2% da cidade, né, do trânsito da cidade tem essa questão do subterrâneo, e no Rio de Janeiro tem 10%, né, de todo o território ali subterrâneo. Eu acho que nós temos que pensar como uma cidade que quer avançar, né, ter um futuro com a arborização ainda. Eu acho que seria muito interessante a gente propor esse tipo de coisa, mesmo que demore muito tempo e o investimento seja também bastante caro. Luiz Neto. Eu acho muito bonito o que o meu colega fala, porque no mundo de faz de conta, né, talvez essa realidade seria muito fácil, muito palpável, né, na promessa daqueles que não têm um compromisso em fazer o que é viável. Bonito, maravilhoso seria, Kim. A questão é a viabilidade, né? Eu acho que a vereadora é bem intencionada, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, Paulo. E não adianta se proporem projetos que não vão sair do papel. Sabe quanto que é o custo para fazer uma rua subterrânea? R$500 milhão. Nosso orçamento é de 1 bilhão. Nós temos, hoje em Maringá, milhares de ruas. Aí nós vamos atender uma rua no Jardim Alvorada e vamos em detrimento de uma rua na Avenida Mandacaru. 1 bilhão o custo? Não, tô falando R$500 milhão para fazer uma rua. A Horácio Racanelo custou 500 mil. Ele tá quanto custou a Horácio Racanelo? É a média, Guinaldo. Não, então quanto custou 500 mil reais. Posso concluir meu comentário? E o senhor faz o questionamento que o senhor tem a falar. Não, só tô perguntando. É que você traz um número. Eu estou trazendo então, Horácio custou não faça igual o Lula. Vai dizendo números e a gente vai acreditando. Posso falar? Se os senhores quiserem falar, os senhores usem o momento de vocês, porque eu estou no meu momento. Mas é que você trouxe uma informação que não bate. Não, uma média que não bate, eu vou dar da fonte, porque eu gosto de dar fonte, tá? Folha de São Paulo. A Cielo Brasil colocou a média para fazer uma rua comum, né? Quantos metros? Quantos quilômetros? Ô, meu amigo. Uma rua? Um quarteirão?
O fato, Paulo, Uma rua que custa-se 10 vezes mais caro que o valor da energia, do poste, como é colocado hoje. Os postes são caros. Ainda vale a pena. Nós temos postes com 60, 70 mil. Mesmo valendo a pena, vale a pena ainda. Nosso orçamento é de R$1 bilhão. R$1,5 bilhão por ano. Mas não é a prefeitura que vai pagar. Não é fazer quem em um paga ano. É a prefeitura. Não é quem dá a infraestrutura é a prefeitura. Não, é loteador. Quem paga a infraestrutura é loteador. Nós estamos... Aí você fala em bairros novos. Em bairros novos já não é o problema. Já é o começo. Bairros novos não é o problema. Isso aí está superado. Agora nós estamos falando da cidade inteira. O que o Kim falou aqui, o que a professora propôs é uma transição da cidade inteira. Aos poucos. Que é inviável. Claro que não. Que é inviável. Meu Deus, gente, não é de um minha dia pra opinião. outro. Os senhores estão dando a opinião de vocês. Tudo bem, agora o fato é, respeito. a gente tem que falar sobre uso de recursos. Não se dá para usar recursos para fazer essa mudança. Aí nós vamos atender a sua rua aqui no centro Arthur Thomas e não vamos atender o Arthur Thomas, não, perdão, a Luiz Gama e não vamos atender quem mora na Alvorada? Mas quem tá falando não, aí que eu tô te falando. Quem tá falando ou se faz. Ninguém tá dando prioridade a uma rua a outra. Nós temos que isso vai ser discutido no processo do Tem eu vou projeto. interromper o senhor, Tem estudos que dá para saber as regiões que são mais afetadas, Neto. Mas que regiões são mais afetadas se nós temos árvores na cidade inteira? Nós temos a Universidade Estadual de Maringá. 150 mil árvores na cidade, Paulo. Pode fazer um levantamento. Esse é o preço de morar numa cidade arborizada. O preço é pagar o quanto for necessário, Luiz. Mas o quanto for necessário, logo você que fala em economia de recursos. Deixa ele concluir. Logo que se fala em economia de recursos, o senhor que fala de comprar coisas em pandemia, falando em gastar dinheiro exacerbado com rebaixamento de... Conclui, Neto. Cadê o dinheiro? Se o orçamento é comprometido. Se o orçamento é comprometido. O valor da prainha não paga... O valor da prainha não paga um bairro. Então é melhor não fazer e economizar. Economizar. 500 mil não é um bairro de Maringá, Paulo. Então conclui, é uma média. Então, assim, os senhores querem colocar como se eu estivesse aqui falando um absurdo. Quem entende do uso de recursos públicos sabe como tem que ser feito. A responsabilidade cabe também às autoridades acompanhar tudo isso. Nenhum prefeito vai fazer isso, porque isso aí é discutido há 20 anos na nossa cidade e não vai ser feito. Não adianta prometer coisa para a população Pamela, que não vai sair no papel. Isso tem que falar para o futuro. Não, igual o senhor que pensa só no bolso do senhor quando se fala em discurso. Esse é o discurso esse é o futuro de Maringá. O senhor que só pensa no próprio. Você vai ficar sem seu tempo, Pamela. Eles estão comendo o seu tempo aí. Então, Paulo, eu acho assim, seria um sonho, né? Um projeto como esse. É claro que seria o ideal. Eu acho que Maringá está, sim, sempre à frente, né? Não só no cenário nacional, mas toda a América Latina, enfim. Só que a gente precisa analisar os impactos, né, de um projeto como esse. Eu estava imaginando aqui que o custo deve ser altíssimo para fazer um rebaixamento da linha elétrica, enfim. E estava aqui vendo o comentário do próprio Elton Carvalho, que é engenheiro, né? E estava dizendo ali que é praticamente inviável, infelizmente. Então, seria, sim, o ideal, mas eu fico imaginando o seguinte, se a gente vai exigir que novos loteamentos já venham aí com rebaixamento da linha, né, de eletricidade, imagina o valor, né, que esses terrenos vão agregar. Primeiro que eu acho que pode até haver, talvez, aí, não sei... Pode ser que loteadoras acabem evitando Maringá devido ao alto custo, né, de implementação de um loteamento aqui. Segundo, que vai ficar inviável para pessoas mais humildes adquirirem propriedades aqui em Maringá. A gente já sabe que essa é uma dificuldade que vem sendo enfrentada hoje em dia, né? O valor imobiliário em Maringá está disparado, né? As pessoas com menor poder aquisitivo não estão conseguindo morar em Maringá mais, ou seus filhos não conseguem mais ter uma residência na nossa cidade. Geralmente elas vão para cidades vizinhas. Então você imagina se a gente implementar algo assim, eu acho que vai exacerbar ainda mais esse problema, né? E segundo, que eu fico imaginando os bairros mais humildes, né? Já que a gente já possui ali, por exemplo, o sistema de água, esgoto e tudo mais, como que a gente já vai perfurar, né, e fazer esse rebaixamento? Eu não sou engenheira, mas acho que existe uma grande dificuldade. Então, na Horácio Racanello, ela foi construída já pensada para ter esse rebaixamento, né? É diferente de chegar no Jardim Alvorada, como o Luiz Neto está falando, e simplesmente perfurar a rua e passar essa eletricidade. Como fica água e esgoto? Como fica, vereadora, não sei se você perguntou para algum engenheiro, as raízes das próprias árvores que já estão ali para passar essa linha. Então, eu acho que a gente precisa conversar com pessoas técnicas, né, para ter uma noção melhor desse projeto, se ele é realmente viável ou não, não só financeiramente, mas tecnicamente. Fernando Tupan, o que você acha disso tudo? Áudio, Fernando.
Alô, Agora meu sim, áudio tá... vai, agora vai. Paulo Caetano, é o seguinte, a vereadora Ana Lúcia está jogando com a torcida. Por quê? Se ela for fazer uma coisa estrita, falando, não, nós temos que começar a pensar em fazer redes subterrâneas, ok, tudo bem. Mas se ela, tipo assim, colocar que precisamos mesmo, apresentar um projeto que a prefeitura tem que começar a fazer isso, porque, veja só, é uma função da prefeitura, não da Copel. Então, o Agnaldo aí e outras pessoas falaram que seria da Copel, mas não é da Copel, não. Aqui em Curitiba, foi começado a fazer uma remodelação e, aos poucos, algumas ruas têm hoje fiação subterrânea. A que mais chama atenção é justamente a da Avenida das Torres, que liga aqui Curitiba para o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Para a Copa do Mundo, o governo conseguiu um financiamento federal e fez galeria subterrânea e retirou as torres para aumentar as vias que ligam Curitiba a São José dos Pinhais. Então, se Maringá quiser realmente ter isso, vai ter que colocar no PPA, vai ter que colocar na LDO, vai ter que colocar na LOA. Então, é um processo que vai demorar anos. E para o debate, isso é válido. Poderia se começar com as avenidas mais importantes, como Avenida Brasil, Avenida Tiradentes, Paraná, Aerval. Aí, algumas coisas, mas isso é uma coisa que o Neto está certo, exige muito recursos e isso devia ter sido pensado quando o Maringá nasceu, coisa que não pensaram. Existe um outro processo que está acontecendo, Paulo Caetano, que chama atenção realmente, que é a diminuição da altura dos postes, entendeu? Então, existe uma intenção não, mas uma tendência no mundo para que isso aconteça. E se você tirar os postes, a gente tem que pensar que tem fiação de internet. Meu Deus do céu, vai ser um Deus nos acuda e muita dor de cabeça para a prefeitura para as próximas décadas.